Quer machucar o seu irmão? Basta se esquecer de Cristo e da sua posição. Bem-vindo, bem-vinda à comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindos nossos irmãos em Cristo. Bem-vindo você que recebeu isso de algum de nós da comunidade ou de algum dos nossos irmãos. Essa pessoa te quer bem, então fica aí, acompanha esse papo. Ou bem-vindo, quer dizer, nós nos sentimos bem-vindos aí. Se você chegou até aqui, você que achou essa página, clicou aqui, ou está acompanhando esse conteúdo, muito obrigado, fica aí e vamos bater esse papo, tá bom? Se você gostar, passa para frente. A gente está falando e refletindo aqui nesses episódios sobre um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus, uma série em 1 Coríntios. Vê aí na sua tela a arte que o nosso irmão Renan Lopes fez, um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Como você pode ver, setas subindo, setas de tamanhos e cores diferentes, mas todas num ângulo, num jeito de ascender, de subir, amadurecer, todas elas se aproximando, então se conectando com algo maior e também umas com as outras, crescendo. Essa aí é a nossa série aqui em 1 Coríntios, um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Hoje a gente vai falar aí de desconexão, de machucar, mas a resposta, o antídoto com certeza vai estar relacionado com isso aí que a gente te mostrou. Hoje a gente vai ler 1 Coríntios 6, de 1 a 11 e rapidamente refletir aí em 3 coisas principais sobre essa coisa de machucar o irmão e o que está acontecendo, tá? Então, 1 Coríntios 6, de 1 a 11, vamos ver isso aí que está na sua tela. Desconhecer que em Cristo temos valores e posição faz com que nos moldemos ao mundo, machucando o nosso irmão. Desconhecer que em Cristo temos valores e posição faz com que nos moldemos ao mundo, machucando o nosso irmão. Lembra dos outros episódios, ou depois você pode ir atrás, que essa aqui é uma carta escrita para uma igreja lá em Corinto, na Grécia, e uma igreja que tinha muitos problemas, e um deles era divisão, outro deles, como a gente já iniciou no capítulo 5, e aqui também está dentro disso, é problema com sexualidade, né? Uma coisa assim bem desconectada mesmo do que Deus quis que o homem vivesse. E essa carta ela vem como um antídoto, uma coisa que Deus está dando para quebrar esse mal que estava acontecendo ali para neles, e reverter e trazer um crescimento e uma mudança na vida deles. Também serve para nós. E se você pensar no contexto deles e no nosso contexto, você vai perceber que vai ter coisa aqui que a gente já vai se relacionar de cara. Pensa como a Grécia antiga foi o berço da democracia, da filosofia, dos debates e etc. E a gente já falou pelo menos em um episódio aqui, que era um local também, Corinto, era um local lá da Grécia que tinha um trono onde alguém sentava, um governante lá, mas assim, no meio do público, no meio de praça pública, onde muitas pessoas traziam assuntos para serem julgados por aquele governante, aquela autoridade máxima lá. E aí aquilo era julgado ali e pronto, cada um ia para o seu lado com a sentença que tinha sido dada lá por aquele cara. Mas lembrando e pensando como eles amavam a democracia, amavam o debate, amavam essa coisa de ficar discutindo, todo mundo era um pouco advogado, todo mundo era um pouco promotor, todo mundo era um pouco de, sabe? Naquele tempo, naquela época era uma revolução esse negócio de decidir assim. Porque antes era tudo só um rei, uma coisa, uma força que vinha, passava o trator e já era. E a Grécia experimentou muito disso, do debate, do voto e etc, né? E mesclando aí com a figura de alguém com poder para decidir. Ok, Rafa, isso é aula de história? Não. Pensa como nos dias de hoje a gente gosta muito do debate e a esfera das mídias sociais é a esfera que todo mundo é um especialista, todo mundo manja de alguma coisa, todo mundo está pronto para levar alguém a julgamento, uma pessoa, uma figura
um irmão, alguns irmãos que são diferentes, mas a gente está pronto para jogar na fogueira e começar o dedo no nariz da pessoa e esperar com que uma autoridade meio que invisível bata o martelo e diga que a gente está certo e aqueles estão errados. É a cara do tempo de hoje, é a gente visto nessa carta aqui. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 ao 11 vai falar muito disso. Olha só, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Se vocês não sabem, ou vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relacionadas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos, mas ao invés disso um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra irmãos. Verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pai, por favor, fale conosco, usando a Tua palavra, que Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração para o entendimento, que haja arrependimento hoje, conversão, transformação, volta atrás em danos que estão sendo feitos contra irmãos. Por favor, em nome de Jesus, amém. Desconhecer que em Cristo temos valores e posição faz com que nos moldemos ao mundo, machucando o nosso irmão. Você vê aí, do verso 1 ao 6, eu não vou cavar tão fundo, tá? Não vou explicar cada detalhe de cada parte aí, por causa do tempo. Mas você vê aí do verso 1 ao 6 que desconhecer que em Cristo temos posição faz com que a gente faça tempestade em copo d'água, faz com que a gente machuque o nosso irmão, faz com que a gente queime o nome de Cristo e da igreja de Cristo. Olha só, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios ao invés de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então, no verso passado, ele falou assim, quem julgará o mundo é Deus. Então, a gente não tem que ficar julgando ninguém, a gente tem que cuidar dos tem que cuidar do povo de Deus, uns dos outros, e aquilo que é inomeável, que não faz sentido com a vida de Deus no meio do povo de Deus, não pode ficar no meio do povo de Deus. Mas agora ele fala assim, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Então não é para julgar agora, mas está falando que no futuro o povo de Deus vai estar julgando o mundo junto com Deus. Como é que vai ser isso? Não explica. Jesus falou isso para os 12 também, falou para os apóstolos. Falou, vocês vão julgar as 12 nações de Israel e etc e tal. Vocês vão se sentar em tronos e julgar. Como é que vai ser isso? Não se sabe, mas se sabe que será no futuro. Então, Deus traz à nossa mente a nossa posição em Cristo. Em Cristo somos ricos, somos tudo, já temos tudo. Nossos assuntos já estão resolvidos. Então, Cristo vai julgar o mundo e a gente já está com Cristo, a gente já vai estar bem, né? Tudo bem, porque cremos nele como nosso Salvador.
Então a coisa é, quando a gente desconhece a nossa posição em Cristo, a gente faz tempestade em copo d'água. Por isso que ele fala assim, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de resolver e julgar as coisas de menor importância? A gente briga por bobagem, briga por dinheiro de 10 centavos, briga, sabe? Né? A gente briga por coisa que não vai chegar lá no futuro, diante de Deus, da nossa salvação, da nossa posição em Cristo, a gente vai olhar para trás e falar, não acredito que eu briguei com meu irmão, me desentendi, fiz isso, levei a processo e hoje nada disso importa, porque agora eu tenho eternidade pela frente, a posição em Cristo e as riquezas em Cristo, elas são estrondosamente maiores do que qualquer assunto aqui que a gente tenha um contra o outro, que é pequeno demais. Talvez a gente não goste tanto, não ame tanto Deus, a vida de Deus, as coisas de Deus, como a gente diz e canta que ama, porque no final das contas a gente briga por coisa que não tem nada a ver com Deus. E aí ele fala de que a gente há de julgar o mundo e há de julgar os anjos, e isso não tem muito detalhe, mas Paulo geralmente tem fortes bases teológicas ou revelações do Cristo direto para ele, que ele coloca para a gente fala, eita, vai acontecer isso? E pronto, a gente só fica esperto e conforme a gente tem mais detalhes em outros pontos, a gente desenvolve mais. Mas o fato é que Deus está falando, quando você desconhece tua posição em Cristo, você briga por bobagem, você faz tempestade em copo d'água, você não consegue lidar com coisa menor, porque o maior você já tem. Por que você não está se gloriando, feliz com as coisas maiores que você já tem? Certo? Então a gente faz tempestade em copo d'água, a gente machuca o irmão e a gente ainda machuca o irmão usando o mundão, usando o mundo, a gente machuca o irmão usando critérios mundanos e carnais, pecaminosos. Se na Grécia a galera ia lá para um lugar, diante de um trono de um governador lá, e iam argumentar sobre o irmão X versus o irmão Y da igreja. Hoje a gente pode ser que não tenha isso. Claro, tem casos de processos e etc., coisas legais e litígios. Mas hoje a gente se machuca usando critérios mundanos, ok? A gente tem usado critérios e a cultura do mundo, a cultura da internet, a cultura do lugar onde você mora. Onde você mora? Eu moro em Atibaia. Aqui tem coisas da cultura que se eu não passar o filtro de Deus, eu vou usar tudo e vou machucar o meu irmão por causa que aqui sempre foi assim que blá blá blá. Se ela não for... Se parte da cultura de Atibaia não tiver a ver com a coisa de Deus, eu não posso usar isso para julgar e machucar o meu irmão. Na verdade, eu não posso machucar o meu irmão. Mas o que é aí da cultura do mundo, da cultura da internet, da cultura do lugar onde você vive, que você tem isso como arma, que você tem isso como padrão, que você já se desentendeu com o irmão, com a igreja e saiu cuspindo marimbondo, nunca mais volto naquela igreja, nunca mais olho na cara daquele meu irmão por causa... Aquele meu irmão, nem irmão, aquele... Qual que é a cultura, o padrão mundano que você está usando para machucar o teu irmão? O toma lá, dá cá? Isso é coisa do mundo, não é de Deus. Como a gente já falou, com Deus é o seguinte, bateu, levou, amor, né? Veja o Sermão do Monte. Ou qual que é o critério aí do mundo que você está usando para machucar o teu irmão? Cada um por si? Quem grita mais alto ganha? Quem articula mais ganha? Ou seja por argumento, ou seja por aliança. Olha, eu conversei com aquele irmão, conversei com aquele lá, de repente você vai, puxa o tapete do outro e pronto, o outro não tem chão, porque você já fez um monte de articulação, já preparou o terreno e, olha, estivemos conversando e seria bom, tal. A famosa artimanha, coisa... Quem articula mais ganha, quem tem mais dinheiro ganha, quem tem mais posição ganha, a família tal importante ganha. Isso é critério do mundo, não é critério de Deus para você resolver algum assunto com teu irmão.
É a mesma coisa do que a gente está lendo aqui, levar a gente para o ímpio resolver as pendências de vocês, é isso também. A gente tá. Quem tem mais dinheiro ganha, quem tem mais posição ganha. A minha vida é só a minha vida e de mais ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é um critério do mundo que você está usando para machucar o teu irmão, certo? Essa coisa do cada um por si, ou a minha vida é só a minha vida, ninguém manda em mim. Você pode estar machucando o teu irmão dessa forma, com critérios do mundo. Mas, Rafa, eu não estou nem discutindo com ele. Eu sei, a tua ausência, o seu silêncio, o teu não participar da vida do corpo machuca o teu irmão. Tá entendendo? Machuca o teu irmão. Meu corpo, minhas regras. Isso é o que o mundo fala. Deus fala, teu corpo, minhas regras. É o que Deus fala. A gente faz o que ele permitir e a gente faz o que também não vai machucar o irmão. Ah, não, é minha vida, eu faço o que eu quiser. Cuidado, porque você tem pessoas que fazem parte da família com você, família de Cristo com você, a mesma família, e você não pode sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito sem considerar as pessoas. Você está usando o critério do mundo para machucar o teu irmão. Não, mas é meu corpo, minha regra. Bom, então, critério do mundo. Você não é de você. Nós somos uns dos outros. Qual critério do mundo você está usando para machucar o teu irmão? Moralismo, sem graça, sem amor. Tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Né? Tem um levante aí no Brasil, também teve nos Estados Unidos, que é um levante de um moralismo, de uma vida com um crachazinho, uma etiqueta de que é de Deus, mas que não tem graça, que não tem amor, que não cuida, que não conversa, não dialoga, que trama, que pega a arma, que fala que vai matar mesmo. Gente, isso é critério mundano. Se não tem graça e amor aí, não é um critério de Deus. Então, moralismo sem amor, sem graça, moral sem a graça, moral sem o amor, não é de Deus. Pode ter cara de Deus, mas é um critério mundano e vai machucar o teu irmão, porque você vai falar que o teu irmão é isso, aquilo outro, ele é esquerdista, é mararista e bururista. Cuidado com os critérios que você está usando mundanos para arrebentar o teu irmão. Ou a liberdade, ao contrário desse, é o outro extremo, é o critério da liberdade sem limite, que tudo pode, porque o amor é a graça. Um amor que não coloca limite, um amor que não corrige, não fala o que tem coisa de errado e para onde que se vai para se crescer, não é amor. Isso não é amor, ok? São critérios do mundo que a gente usa para machucar o nosso irmão, que a gente nem está percebendo às vezes, mas a gente está vivendo como se fosse esses caras levando o irmão para uma corte e lá pedindo para o ímpio julgar lá entre assunto que só vocês deveriam entender, beleza? E aqui a gente já precisa fazer uma pausa e falar do que esse texto não está falando. Esse texto não está proibindo o uso da justiça, não está falando que só o irmão, só a igreja, tem que ser só a igreja, viver para a igreja, a gente tem que viver isolado do mundo. O próprio texto que passou já dizia o contrário disso. Paulo falou, eu não estou falando para vocês se isolarem do mundo, para vocês não se relacionar com ninguém que é isso, isso e isso, porque senão vocês iam ter que sair do mundo, iam ter que viver no espaço, flutuando. Beleza? Não é para se isolar do mundo. Não é um texto que fala contra a justiça, até porque é o sistema judaico-cristão da moral e a ética judaico-cristã que vira a base para o sistema legal ocidental. O oriental também, mas o ocidental principalmente. As leis que a gente tem sobre liberdade, sobre qualquer coisa, sobre o avanço e o que é injusto, sobre vida, direito à vida, se alguém faz tal coisa, merece tal coisa. Onde foi dito primeiro? Na Bíblia, e aí depois se faz um sistema de julgamento, de leis, que basicamente reflete o que a Bíblia diz. Mas roubou isso, então restitui tal coisa. Matou, você vai preso. A pessoa abusou sexualmente, você vai pagar com tal coisa.
Esse texto não está falando que não é para levar as coisas à justiça, que não se deve fazer justiça e ficar lá no meio da igreja só cobrindo as coisas, falando, não, vamos conversar só nós aqui. O texto não fala isso. O texto fala de pequenas coisas, de desentendimento entre irmãos, certo? No máximo, o que está falando aqui, quando fala lá no meio, por que vocês não preferem levar o dano? Está falando de coisas assim pequenas, talvez direito que um ou outro tem numa compra, numa venda, e o outro cobrou demais, ou não pagou. É nesse nível, mas quando vai para um nível que claramente a própria palavra já disse, isso é errado, isso é certo, óbvio que a gente vai levar, né, para juízo. A pessoa matou. Gente, não tem que ficar, vamos orar para ver. Não é orar, é pegar o telefone, ligar para a polícia e falar, fulano matou outro fulano aqui, pode levar preso. Abusou sexualmente. Meu irmão, é ligar para a polícia e falar, fulano abusou de fulano. Se tem prova, cara, entrega para a justiça. Isso não tem nada a ver com a vida de Deus, certo? Aviso bem dado aqui, o texto não está falando que não está proibindo o uso da justiça, ok? Mas está falando muito sobre a ética do reino de Deus. E, ok, vamos para o ponto 2. A gente viu aí que desconhecer que em Cristo temos posição faz com que a gente faz tempestade em copo d'água, então é coisa pequena aqui que a gente está brigando e tal. E a gente machuca o irmão. O ponto 2 vai falar pra gente, se eu conseguir avançar para ele, o ponto 2 aí na tua tela vai dizer que, versos 7 e 8, desconhecer que em Cristo temos valores faz com que eu tenha preferência. Quando eu desconheço que eu tenho valores já em Cristo, aí eu tenho a preferência. Eu quero ganhar. Eu não aceito perder. Eu e mais eu. Desconhecer que em Cristo temos valores faz com que eu reino em todos os relacionamentos, em casa, na igreja, em todos os lugares. Eu tenho direito. Eu preferência. Eu ganho. Eu não posso perder. Eu não posso ser contrariado. Eu não posso, eu tenho que escolher as músicas, eu não gosto desse tipo de música, vou para outra igreja. Eu não gosto que fulano faz, eu. Verso 7, verso 8. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, isso contra irmãos. Que loucura! Ao invés da gente estar se negando pelo nosso irmão, mas o cara me vendeu não sei o que, ele não pagou direito. Cara, eu sei que ele errou. Mas ele... Por causa de Cristo e dos valores de Cristo, você não prefere... Aqui é uma pergunta mesmo, assim, de Deus para você. Você não prefere sofrer o dano, não, e o prejuízo? Não. Mas é que eu que devia ser o líder de tal coisa. Por causa de Cristo, você não prefere não sofrer o prejuízo? É sério que você vai fazer isso virar uma briga e um desentendimento, sabe? O texto ele já mostrou ali no meio, né? Será que não tem gente sábio no meio de vocês? Será que não tem gente maduro? É por isso que a série está chamando a gente, o amor conecta e amadurece a gente. Será que não tem gente maduro no meio para ajudar as pessoas a se entenderem? Falar, fulano, mas você está devendo isso, não é? Não é legal você pagar também? Então, é uma pessoa também que ajude as coisas a se resolverem com sabedoria. A gente não está falando de injustiça e deixar a injustiça reinar. Mas mesmo assim, mesmo quando, cara, faltou sabedoria para alguém resolver, ou o máximo que vocês chegaram de sabedoria numa questão, chega num ponto que você vai sair
levemente prejudicado, ou prejudicadinho, ou prejudicado, sabe? Foi tentado algumas coisas e daí na dificuldade de vocês chegaram até certos pontos, até certo ponto. E aí o irmão X lá, ele não pode muito mais do que aquilo que ele está fazendo. Seja com dinheiro, seja com emoções, seja com graça, seja com talento. O cara não consegue mais, tá vendo? Ele não consegue mais. Seja até a moral dele, às vezes é pouco mesmo, o cara não tá conseguindo dar nenhum passo a mais do que aquilo lá. Aí é com você de sofrer o dano e falar, tá bom, tá feito. Não vamos criar uma situação maior do que isso, não. Não vamos piorar a situação, não. É isso, traça a linha, vira a página e vai embora para a glória de Deus, meu irmão. Olha o verso 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Já tem derrota. Não é quem vai ganhar, né? Como a nossa antiga presidente lá profetizou, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Começou essa coisa aí, já não é mais quem vai ganhar ou quem perder, é como um casal que briga, não importa qual dos dois que vai ter a razão, no final das contas os dois já perderam. É uma meleca isso, cara, certo? Ao invés de você, por que não sofrer o prejuízo? Por que não sofrer o dano? Ao invés disso, vocês estão causando dano, vocês estão causando prejuízo. Então é um chamado para os dois lados, né? É o chamado de, gente, por que você está prejudicando o grupo? Por que você está prejudicando aquela pessoa? Sobe o teu nível, meu irmão. Essa boca aí mentirosa, essa boca não sei o que, essa falta de compromisso com ética, com o que você se comprometeu a fazer, você está causando dano para o outro. Mas ao outro também Deus está falando, vamos nessa, sofre o dano e vem, deixa ele lidar com a pequenez dele, ele vai crescer também, vamos lá. A tua atitude de graça pode ajudar esse irmão a crescer. É com os dois, né? Porque não sofreu prejuízo. Ao invés disso, vocês estão causando injustiça e prejuízo. Já é uma completa derrota isso. E aí, a gente lembra, olha aí na tua tela aí, aquela imagem lá de 2, 3 mensagens atrás, né? Falando aí que não é eu que tenho que ter preferência, não sou eu que tenho que ganhar, não sou eu que não aceito perder. Né? Um amor, na prática, no fundo, ele tem um autonegar. É isso que vai gerar crescimento. É amor na prática. O amor na prática não é aquele amor de Hollywood, não. Que namorado rouba namorado dos outros e no final tem uma musiquinha bonitinha, a gente tá feliz. Amor na prática é se negar pro crescimento do outro, do corpo, da vida de Deus, do nome de Deus ser exaltado, não o meu, certo? Eu não tenho que ganhar. É isso, gente. Ok? Desconhecer que em Cristo temos valores e posição faz com que nos moldemos ao mundo, machucando o nosso irmão. E a parte final, do 9 ao 11, vai traçar uma linha e vai falar, vocês não sabem que os perversos, ou os injustos, né? Eles estavam levando os casos para ser resolvidos pelos injustos, os ímpios, né? Vocês não sabem que os ímpios, ou os injustos, os perversos, não herdarão o reino de Deus? É aí que está o pulo do gato para a gente, né? A gente está usando padrões mundanos e, na verdade, esses padrões não entram no reino de Deus e a gente está querendo bater boca e discutir um monte de coisa para ver quem ganha com critérios que nem entram no reino de Deus. Aí Deus está olhando para a gente falando, gente, vocês estão no jardim da infância. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, especificamente sobre esses pecados. Mas claro que para estar no reino de Deus, você tem que reconhecer o teu pecado. E aqui ele dá uma lista, mas tem vários outros. Mas você tem que reconhecer o quanto você não é perfeito, não é santo, não consegue chegar até Deus pelo seu jeito, não dá. E ao reconhecer e crer em Jesus como teu substituto, uma justiça cósmica é feita. O justo sofrendo pelo injusto, que somos nós. Jesus entrando no nosso lugar, e é por causa dele, o verso 11 diz assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Então, que direito eu tinha à salvação? Que direito alguém tinha à salvação? Tá vendo quão contraditório é quando a gente está exigindo os nossos direitos uns aos outros como irmãos? Porque Deus olha para baixo, olha para a gente e fala: gente, quem tinha direito algum aí na minha presença? Ninguém. Vocês foram santificados, vocês foram lavados porque vocês eram sujos, vocês foram santificados porque vocês eram impuros, vocês foram justificados porque vocês eram culpados, vocês não tinham direito a nada. O direito que vocês tinham era a morte, era o inferno, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A própria Trindade aqui no final do texto, Jesus, Espírito, Deus, mostrando para a gente o que é uma comunidade perfeita, em harmonia eterna e perfeita, e olhando para a gente falando: para de brigar, para de prejudicar o teu irmão com valores mundanos. Eu não discorri aqui sobre os pecados, essa lista de pecado, porque tem que abrir cada caixinha dessa e mostrar como não é só a gente apontar para o lado e falar: ele é não sei o quê. Cara, cuidado, porque se você abre lá a caixinha do imoral, da imoralidade sexual, você vai ver o que Jesus falou: aquele que olhar e desejar já adulterou. Rapaz, e aí? Idólatra, adúltero, a homossexualidade de um jeito ou de outro jeito, não é o que Deus quis. Ladrão, uma gente que não rouba, mas ama o dinheiro, avarento, alcoólatra, intoxicado de álcool, intoxicado de outras coisas, de chocolate, intoxicado de fama, intoxicado do que você está intoxicado? Caluniador, gente que fala, mas fala bem e fala bem mal dos outros, trapaceiros. Quem tem esse tipo de identidade não herda o reino de Deus. A gente falou um pouquinho no outro vídeo sobre isso. É a identidade, tá? É a identidade. Se você é identificado por isso, se a tua prática é constante nisso, veja lá o vídeo passado e o retrasado, mas isso não tem herança no reino de Deus. Não é quem por força própria faz o seu caminho para Deus, é quem não é identificado pelo pecado porque reconhece que tem a tendência para qualquer um desses pecados e outros, mas reconhece em Jesus, arrependido de quem é, que Ele é o Salvador, que Ele nos dá acesso à família de Deus, à vida de Deus, uma posição em Cristo. Então, se Jesus sofreu dano para que a gente fosse beneficiado, o justo pelo injusto, por que é que a gente está machucando o nosso irmão? Então, a gente estava perguntando, a gente estava falando, né? Você quer machucar o teu irmão? Então, se esquece de Cristo e da sua posição. Agora, conheça Cristo, os seus valores e a sua posição, aí sim, relacione-se direito com o mundo e cure seu irmão. A gente se relaciona com o mundo agora de um jeito adequado e equilibrado. Até certo ponto a gente vai, em outros pontos não. Várias coisas a gente vai entregar à justiça, vai fazer, e outras coisas a gente vai perdoar o nosso irmão, certo? E aí fica a sabedoria. Ouçam conselhos sábios, não deixem que coisas imorais e que sejam anti-Deus continuem no meio do povo de Deus. Por exemplo, homem batendo em mulher e a gente falar para a pessoa: não, perdoa, não. Se há alguma agressão física de um homem para uma mulher, por exemplo, entrega à justiça, é o que tem que ser feito. Mas aqui o papo é muito maior do que isso, é um papo sobre irmão machucar irmão. Mas quando a gente conhece Cristo, os valores que temos em Cristo, o valor de se negar pelo outro, para que o outro brilhe, o outro cresça, quando a gente conhece Cristo, os nossos valores nele, a nossa posição nele, aí a gente se relaciona direito com o mundo e a gente também cura o nosso irmão, ao invés de machucar o nosso irmão, ok? Eu gosto muito da história de John Stott, Billy
Billy Graham, também um americano, um inglês, um muito evangelista, né, o Billy Graham, o John Stott muito mais mestre. Um tinha uma visão sobre algumas coisas, por exemplo, o John Stott era muito mais a favor sobre a coisa assim do fazer o bem social, da igreja se envolver muito mesmo assim também no meio social, da benfeitoria social, mas era um pregador assim ferrenho do evangelho, um ótimo mestre. Eles tinham posições diferentes quanto a isso, mas quando você perguntava para o Billy Graham alguma coisa do John Stott, ele falava: é um ótimo homem de Deus, é um ótimo mestre, isso é um homem de Deus, eu admiro o John Stott. Quando você perguntava para o John Stott algo sobre o Billy Graham, ele falava: que evangelista, que homem de Deus, as multidões param para ouvir esse homem falar de Deus. Eles não iam a público para ficar se machucando e machucando um ao outro para o deleite do mundo, para fazer os pequenos na fé também cair. Eles não faziam isso, eles se elogiavam, eles olhavam o melhor um do outro. E hoje em dia parece que a gente olha um para o outro e não vê a hora de ir para a internet e falar: não gostei do que aquele cara, do que aquela igreja, do que aquele... Você nem crente é porque você... blá, 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 blá. Meu irmão, conheça Cristo, os seus valores, a sua posição, aí a gente se relaciona direito com o mundo e cura o nosso irmão. Deus abençoe a tua vida, a nossa vida com Cristo, tá bom?